Boa tarde, receba nossa saudação na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, no início de mais um trabalho que será realizado no canal Esperança do Porvir. Eu quero lhe convidar para orarmos a Deus. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graça de todo o nosso coração, porque na liberdade do Santo Espírito aqui estamos nós, para te cultuar e te adorar na beleza da tua santidade. Não apenas nós que apresentamos esse trabalho, mas aqueles que assistem, que participam desse trabalho, os nossos internautas. Que teu Espírito se mova de tal sorte que tudo que fizermos resulte na glorificação do teu nome e na edificação do teu povo, e também na salvação dos pecadores. Em nome de Jesus. Amém. E agora vamos fazer uma leitura, versículo 10 do capítulo 14 de 1 Coríntios, onde lemos: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Que o Senhor queira nos abençoar com a leitura da sua palavra. Amém. Há muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas sem sentido, diz o texto que nós acabamos de ler. Porque essas vozes existem, porque existem fontes que emanam essas vozes, que liberam essas vozes. E são muitas as fontes de onde essas vozes saem. E eu gostaria de destacar três delas, três dentre elas. A primeira fonte é a verdade. A segunda fonte é a mentira. A terceira fonte é a tese pessoal, o eu acho. Não existe essa tese? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E nesse momento, a serviço de suas fontes, essas vozes ecoam em torno da Covid-19, esse vírus que está matando muita gente. Uns dizem que se trata de uma arma biológica criada pelos chineses para atacar os Estados Unidos e outras potências mundiais. Mas eles dizem, mas não têm certeza do que estão dizendo. Outros dizem que é Deus castigando os homens ímpios. Mas essa afirmação, ela esbarra na verdade. Ela se choca com a verdade. Porque no capítulo 18 de Ezequiel, no versículo 23, Deus pessoalmente diz: não tenho prazer na morte do ímpio, e sim em que ele se converta e viva. Não tenho prazer na morte do ímpio, e sim em que ele se converta e viva. Então, a tese de que o vírus é uma arma de Deus para punir os homens ímpios esbarra nessa verdade. Ainda existe um terceiro grupo que se baseiam no eu acho, como falei. Mas essa tese também esbarra na verdade, ela se choca com a verdade. A verdade que é a palavra de Deus proferida pelo próprio Jesus Cristo. No capítulo 5 de Mateus, no versículo 37, Jesus Cristo diz: seja a tua palavra sim, sim, e não, não, o que disto passa, vem do maligno. Existe a possibilidade de uma dessas vozes serem verdade? O que eu sei mesmo é que todas elas vão ser arguidas pela verdade. Olha o que nos diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 8,
ele diz: nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E Jesus Cristo, que é a própria verdade, avisa, no capítulo 12 de Mateus, no versículo 36, ele diz: de toda palavra frívola que os homens proferirem, prestarão conta dela no dia do juízo. Palavra frívola significa palavra mentirosa, palavra tendenciosa e assim por diante. Pois bem, e ele ainda acrescenta, no versículo 37, dizendo: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Meus amigos e meus irmãos, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 1 ao 3, o sábio Salomão escreve dizendo: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, porque é melhor chegar para ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo? O texto fala de sacrifício de tolo. Mas você sabe o que é isso? O que será sacrifício de tolo? Bem, eu posso lhe dizer que, entre outras coisas, porque são muitas as coisas que podemos classificar como sacrifício de tolo, mas nesse caso aqui, sacrifício de tolo é o homem falar quando deve calar. Você está entendendo? É o homem falar quando deve calar. Isso é um dos sacrifícios de tolo. E quando é que o homem deve calar? É quando o homem não tem certeza daquilo que ele quer falar. É a hora dele ficar calado. Ele corre o risco aí de oferecer um sacrifício de tolo. E quem sabe, já nós podemos fazer um estudo sobre esse assunto, que é tão significativo. Mas o texto que nos manda informar os homens para não oferecer sacrifício de tolo, esse mesmo texto me autoriza a dizer também: não guarde só o seu pé quando entrar na presença do Senhor. Guarde também o seu coração, uma vez que tudo que você falar prestará conta diante do Supremo Senhor. A verdade que julga, a verdade que salva, mas a verdade que julga e que condena. Pois bem, porque se você usar a língua para falar o que não deve, você está correndo o risco de ir ao inferno. E não é só fazer uma visita, não. É morar lá. Será? Olha o que nos diz Tiago, no capítulo 3 de Tiago, no versículo 6, Tiago diz assim: a língua é fogo, a língua é veneno, a língua é um membro que está entre os demais membros do nosso corpo, e ela não só põe a existência da carreira humana em chama, como ela mesma é posta em chama pelo inferno. Nesse versículo, capítulo 3 de Tiago, versículo 6, ele está nos avisando que nós devemos usar a língua, não para ir ao encontro dessa situação, mas para fazer aquilo que honra e glorifica o Senhor nosso Deus. E eu quero lhe dizer que há coisas que devemos fazer em vez de falar aquilo que não temos certeza. E o que é? É orar. No capítulo 5
de 1 Tessalonicenses, no versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Então, se eu não sei o porquê das coisas, o que eu quero tentando explicar? Então, orar é diferente. Porque mesmo você não sabendo orar, o Espírito Santo entra em ação e lhe ensina a orar. No capítulo 8 de Romanos, no versículo 26, o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus intercede por nós nas nossas orações, porque não sabemos orar como convém. E o apóstolo diz: orai sem cessar. Em vez de falar o que não devemos, vamos orar. Ore. Porque você não sabe, como é que você quer explicar, como é que você quer dizer para as pessoas o que significa. Não faça isso não. Ore a Deus. Porque orar, eu posso até não estar sendo ouvido por Deus, mas tenho a certeza de estar fazendo uma coisa que Ele manda. Está obedecendo a Ele. E já sabemos o resultado de quem ora. É sempre um resultado bom. O resultado de quem ora nós sabemos. Assim como sabemos o resultado de quem fala o que não deve. De quem fala as coisas sem saber. Evite isso, meu querido. Se abrigue no reino de Deus. Deixe o Espírito operar em você a capacidade para falar. Porque se você permitir isso, você só vai falar aquilo que você tem certeza, aquilo que é verdade. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Estamos chegando ao final de mais um momento com Deus e com os nossos internautas. E eu gostaria de me despedir, porque só voltarei segunda-feira. Amanhã é domingo e nós estaremos de folga. E nós queremos lhe pedir que se inscreva, se junte a nós. Se você está gostando desse trabalho, acha que é um trabalho que de fato glorifica a Deus, então se junte a nós, se inscrevendo no programa e mandando o seu comentário. O seu comentário é muito bom. Eu estava falando hoje com uma pessoa e eu disse para ela: a mensagem que eu prego pode lhe alimentar, mas os seus comentários é que me alimentam, que me encorajam. Faça isso. Que o Senhor te abençoe e que você tenha um bom domingo.